Muito boa noite, seguidores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma live aqui na Treinando Online. Espero que vocês estejam todos bem, né? Por conta desse isolamento social, dessas restrições que a gente está vivendo, que são restrições, obviamente, completamente saudáveis, né? Assim, do ponto de vista da saúde. Então, o que a gente pode fazer é ainda nos resguardar e ficar dentro de casa ou, quando sair, tomar todos os cuidados necessários, tá? E hoje é uma live bastante especial, vai ser a primeira live compartilhada, né? Uma live que eu trago uma convidada especial para a gente discutir um tema que é fundamental no esporte como um todo, né? Que é um tema que já vem sendo discutido há muitos anos, mas sempre ainda surgem dúvidas, surgem coisas novas, tanto do ponto de vista do treinamento, de entender mesmo a metodologia do treinamento, e também formas de controlar, de monitorar a carga de treinamento, que a princípio parece muito simples, mas não é tão simples assim, né? Eu tenho experiências com várias modalidades, né? Tanto coletivas quanto individuais, e agora, né, há mais de um ano na ginástica rítmica, também aprendendo muito no dia a dia de trabalho, com estudos, apesar de serem bem escassos, né? Existem poucos estudos, mas a gente tem que se virar com o que é possível, né? Em termos de buscar conteúdos, informações, e no dia a dia a gente tentar ali aprender com os profissionais que estão com a gente e com a nossa própria experiência, tá? Então, é um prazer enorme ver vocês que já entraram. Muito boa noite. Estou vendo aqui uma galera que já entrou. É um prazer recebê-los. Tudo bem, Patrícia? Pandinha, que deram um oi aqui, beleza? E como eu vinha falando, então, hoje essa live ela é especial porque eu vou convidar nada mais, nada menos do que a Paula, que já navegou aí em todas as áreas, vamos dizer assim, da ginástica rítmica, né? Ela já foi atleta de seleção e, e passou aí pela educação física, então ela é uma colega de profissão e já fez seu mestrado, agora está no doutorado e também é árbitra de GR, e ela vai falar um pouquinho sobre ela antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, mas eu convidei ela especialmente pela capacidade dela de traduzir as informações sobre carga de treinamento, né? E querendo ou não, a gente vai falar do esporte de uma forma geral, mas vamos puxar a sardinha, né? Querendo ou não, para a nossa ginástica rítmica, que é a modalidade que a gente tem aí uma experiência um pouco mais recente, a Paula com uma experiência gigantesca, e eu tenho a certeza, você que está me assistindo que é da GR já conhece, né? Já tem, de alguma forma vocês já ouviram falar dela, e aí fiquem à vontade para fazer perguntas, enfim. O que eu já tenho aqui, todo anotado aqui, é uma sequência de perguntas, um roteiro, para que a gente consiga ter uma certa linha de raciocínio daquilo que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Então tenho certeza de que vai ser extremamente rico, né, esse conteúdo, o que a gente vai falar aqui, não tenha dúvida que será em alto nível, porque uma coisa que eu gosto muito e uma das principais razões de eu ter convidado a Paula para discutir comigo hoje sobre carga de treinamento no esporte, né, entendendo a carga de treinamento no esporte, é que ela é uma estudiosa, é uma pesquisadora da área, e eu sou muito a favor de realmente buscar pessoas que não deem a sua opinião, eu acho que não. O que você vem estudando, o que você está descobrindo, que está comprovado e que a gente pode colocar em prática ou não, mas sempre com respaldo científico, né? Essa é a principal razão, e eu gosto muito de estar, né, gosto muito de estar com pessoas que não só têm a experiência prática, seja como atleta, seja como treinadora, mas que busca informações, sim, confiáveis, que entende daquilo que está fazendo, e aí a gente consegue ter uma prática do treinamento esportivo muito mais eficaz, muito mais segura e principalmente sabendo o que se espera da minha atleta, do desempenho dela, enfim, tendo tudo um controle muito maior, tá bom? Então deixa eu só convidar a Paula aqui, vou chamá-la rapidinho, vamos encontrá-la aqui. Dar só alguns segundos, deixa eu ver se tudo vai dar certo.
E aí, Paula, boa Boa noite, tudo bem? noite. Beleza? E aí, João, tudo certo? Beleza, tranquilo? Deixa eu colocar meu fone Joia. aqui para poder te ouvir muito bem. Boa noite, pessoal. Espero que esteja todo mundo ouvindo, me vendo bem aí. Não sou tão experiente quanto o João nessas coisas online, hein, não. Imagina que a gente vai tentando aos poucos, né? Eu já sou quase um tiozão, né, Paula? Pô, você é muito mais jovem. Eu ainda Que tenho, isso, que eu isso. apanho ainda um pouquinho da tecnologia, mas aqui meu filho de quase 4 anos, às vezes consegue resolver uns problemas de aplicativo muito mais fácil do que eu. Faz parte, faz parte. Mas é um prazer enorme, Paula, ter você aqui. Fico muito feliz de você ter aceito o convite. E então essa live, não tenho dúvida que ela vai ser extremamente enriquecedora, que a gente vai, de alguma forma, tentar contribuir com as pessoas dos treinadores, até mesmo os atletas, né, os profissionais de educação física que também estão presentes aqui hoje, e principalmente a galera da GR, que certamente pode usufruir um pouco mais até da sua experiência, da minha, né? Mas desse bate-papo que eu acho que vai ser muito saudável. Então, seja bem-vindo, tá? Pessoal que está Valeu, entrando, valeu. tá dando O um pouco pessoal de eco? comentou que tá dando eco. Vou tentar ajustar aqui. Tá. Vamos aguardar um pouquinho. E aí, Bel, tudo Vai bem? dando feedback aí, pessoal. Abaixei um pouquinho o volume, fiz tudo o que eu podia. Tá. Bom, minha voz aqui acho que tá ok, tá tudo beleza? Beijo, Tá, né? pessoal. Tô vendo todo mundo dando oi aí. Valeu, obrigado pelo Melhorou apoio nessa, aí na Bel? live. Obrigado, beleza. Tá todo mundo recebendo? Ótimo. Show. Então, que bom. Bom, Bom, então, acho que primeira coisa, João, queria te agradecer muito pelo convite, né? Fico muito satisfeita, né, pelo reconhecimento do trabalho e tal. A gente não se conhece pessoalmente, né? Basicamente por redes sociais, um acompanhando o trabalho do outro. E valorizar essa iniciativa que eu acho muito, muito bacana. Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora, um momento tão complicado, mas que a gente tem que manter o cérebro, o corpo, né? Tudo em atividade de alguma forma. E eu acho que esse tipo de iniciativa só tende a contribuir com esse processo todo. Então, obrigada e parabéns, né? valeu, Paula. Muito legal. A gente até tomei a iniciativa de convidar uma psicóloga do esporte para falar com a gente na semana que vem, Legal. porque estou sentindo que houve um boom assim de todo mundo treinando em casa, postando, mas essa semana já Sim, comecei a perceber que não tem jeito, é inevitável, né? As preocupações começam a ocupar a cabeça e você sim. acorda, fala, pô, caramba, parece que todo dia é igual, todo dia é a mesma coisa. Tu vejo os atletas também Aham. falando, pô, preciso de alguma coisa para me motivar, tá difícil. Sim, sim. Então, é um momento muito delicado, mas vamos tentar, né, de alguma forma, despertar alguma coisa, né, em termos de estudo. Hoje mesmo postei um artigo bem bacana sobre ginástica, que para Eu quem vi. gosta da Bacana mesmo. preparação física pode agregar, é uma leitura bem prazerosa e comprova tudo aquilo que eu venho fazendo também, né, tentando demonstrar não só por vídeos, por fala, né, como eu mencionei no início Uhum. daqui, né, não é o que eu acho que deve ser levado em consideração, e sim o que a ciência vem mostrando, o que os estudos estão apontando, e aí a gente, né, tenta interpretar de uma forma mais simples, mastigável, para se chegar na galera que está aí no dia a dia, né? Mas Sim, com então, certeza. bom, você quer se apresentar, Paula? Falar um pouquinho de você? Bom, eu acho que você já falou quase tudo aí. Eu estava acompanhando desde o começo, mas eu vou falar com as minhas próprias palavras. Mas é Legal. basicamente isso, né? Eu sou ex-ginasta, né? Ex-atleta de ginástica rítmica. Tive uma trajetória um tanto quanto significativa na modalidade. Logo em seguida eu iniciei já, né, com a graduação em Educação Física. Então sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais. É, Sou mestra e atualmente doutoranda em Educação Física também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu atuo hoje em dia como cientista do esporte, né? Seja tanto desenvolvendo pesquisas quanto oferecendo algum tipo de consultoria técnico-científica para equipes esportivas, né? No contexto da ginástica rítmica, eu sou membro do Comitê Técnico da Confederação Brasileira de Ginástica, sou diretora técnica da Federação Mineira de Ginástica e também eu sou árbitro internacional pela Federação Internacional de Ginástica. Então, basicamente, tudo que eu venho desenvolvendo dentro da educação física, dentro da ciência do esporte, de alguma forma eu tento
direcionar, né, retribuir para a modalidade que contribuiu para que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Então, as minhas pesquisas, as minhas intervenções, tudo, de alguma forma, eu tento dar esse retorno para a ginástica. Então, é isso que eu venho tentando fazer ao longo desse tempo. Não, show de bola, espetacular, muito legal. E foi, né, talvez, como você mencionou no início, né, a gente nunca se conheceu pessoalmente, e eu conheci a Sim, Paula pois é. quando eu entrei na GR, né, na seleção aqui. Eu falei, a primeira coisa que eu preciso é entender um pouco do mundo da GR e ver se tem alguém publicando, falando sobre GR no mundo, mas também no Brasil, né? E a Paula me chamou a atenção já de cara, encontrei o artigo dela sobre monitoramento da carga de treinamento, que foi feito aqui com as meninas da seleção em O coleta foi em 2015. Uhum. 2015, né? Um ano antes do Rio 2016. E, pô, achei demais, né? Falei, pô, que legal. Tanta gente estuda, né? Várias modalidades, futebol, vôlei, basquete, esportes individuais. O controle da carga de treinamento, tal, tal, tal. Mas na ginástica eu falei, pô, acho que eu vou encontrar muita coisa. Mas pelo menos encontrei um, que foi o seu estudo, que é o Que bom. que me chamou a atenção e muito legal, depois de tanto tempo, a gente agora É, poder se conhecer e fazer uma live aqui, tentando contribuir com a galera que também é da nossa área, com né? certeza. Com Bom, certeza. então vamos lá. Bora. É um prazer aí para todo mundo, né? Sejam bem-vindos, né? Quem está entrando agora, deu oi, né? Para Paula, acho que certamente conhecem mais a Paula do que eu. Então E aí, pessoal? sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Mas acho que antes da gente dar um início desse nosso bate-papo, Paula, queria ouvir de você um pouquinho de uma definição do que é carga de treino. Vamos falar um pouquinho sobre o que é carga de treinamento antes da gente abordar alguns assuntos mais aprofundados. Então você poderia Não, dar com certeza. o pontapé inicial? Eu vou tentar misturar um pouco, né, a questão da parte científica, a parte técnica e um pouco da minha experiência, né, profissional, mas se a linguagem tiver muito técnica ou se você, né, você vai dando esse Claro, claro. termômetro aí, tá? E o pessoal também vão dando feedback, por favor. Então, assim, existem variações, né, no conceito e no entendimento do que é carga de treinamento, mas se eu tivesse que escolher um conceito assim bem representativo, eu acho que seria um conceito que foi publicado num consenso científico pelo próprio Comitê Olímpico Internacional em 2016, que eles entendem a carga de treinamento como um todo, né, que seria o conjunto de estímulos que são impostos ao atleta, seja ele de natureza fisiológica, seja ele de natureza mecânica ou até mesmo cognitiva, né? Então você vai ver um pouquinho de variação nesse conceito, com um pouco mais de destrinchamento ou não, mas em linhas gerais é isso, é aquele conjunto de estímulos que a gente está colocando para o atleta. Só que essa carga ela pode ser entendida de duas formas, né? Ela pode ser entendida como carga externa. O que seria essa carga externa? É basicamente o trabalho que é realizado pelo atleta. Então, vou dar um exemplo bem simples. A distância que um atleta ou uma pessoa corre durante a sessão de treino. Essa é uma medida do que ele fez efetivamente, do que ele realizou. Mas a carga também pode ser entendida como interna, que seria a resposta psicofisiológica, vamos dizer assim, do atleta em função daquela carga externa que ele realizou. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Você corre lá uma distância de 5 km, foi a carga externa do seu treino. Eu corro também a mesma distância, 5 km, foi a carga externa do meu treino. Mas a forma que nós vamos responder a essa carga externa igual, né, semelhante, pode ser completamente diferente. Muito provavelmente, que você é muito melhor condicionado que eu, para você vai ser um esforço muito menor, para mim vai ser um esforço maior. Então essa seria a diferença, né? O que o atleta faz e como ele responde. Em última instância, né, assim, é difícil falar o que é mais importante ou menos importante, mas assim, o que vai determinar mesmo é justamente essa carga interna, né? Porque igual eu acabei de falar, 5 quilômetros para você é uma coisa, para mim é outra. Então, acho que a definição de uma forma bem simples e genérica seria isso. Exato. Não, perfeito. Eu lembro muito bem no início, quando eu estava estudando, fazendo lato sensu, pós-graduação, e meu foco principal era entender a periodização, né? Que eu via que eu lia muita coisa, assistia às aulas e só mais complicava do que ajudava, né? Porque parecia uma coisa muito abstrata, muito filosófica, e a carga de treino sempre estava ali presente, né? Discutir carga de treino e tal, e
e só em teoria ficava um pouco difícil mesmo de entender. Quando eu fui para a prática, né, a primeira oportunidade de ser preparador físico foi basquete, né, que foi o esporte que eu mais trabalhei. E aí você vai, né, estudando, vai aplicando. Eu lembro, né, como eu até mencionei com você naquele bate-papo, que eu fiquei muito tempo, eu trabalhei com o Alexandre Moreira, depois participei de grupos de estudos com ele, que, né, do pouco que eu publiquei, boa parte é sobre monitoramento da carga de treinamento, né, que é uma ferramenta muito Uhum. fácil, simples de aplicar, e entender um pouco a dinâmica da resposta dos testes físicos, né, como que o atleta vai evoluindo ao longo da temporada, se faz sentido ou não com as alterações na carga de treinamento, tal, tal, tal. É. E, Uhum. e aí quando você começa a abrir mais a mente, né, do que você falou, né, da resposta, de todos os estímulos que são aplicados ao atleta, que não só necessariamente está ali dentro daquela sessão de treino, né, pode ser todos, daí tem o aspecto fora do treino, fora quadra, fora ginásio, fora campo, que Sim, também tem sim. interferência na carga de treino. Mas eu me lembro que quando eu trabalhei com basquete, com um treinador muito bom, muito, cara, muito estudado, junto com também um psicólogo do esporte, a gente tinha estratégias de manipular a carga de treinamento pela conduta do treinador. Dele Uhum. chegar mais ríspido, mais intenso, para gerar uma pressão de desestabilizar os atletas. E isso é como você falou, que interessa no final das contas, é o que o atleta está percebendo, né? Mas enfim, mas a gente tentava não só mexer na quantidade de treino, ou seja, na duração, na intensidade, na dinâmica do trabalho, mas também na energia com que o treinador aplicava o treino. E a gente tentava, de alguma Bacana. forma, manipular isso também. Então, falar, meu, minha Aham. carga da semana era uma carga de muito estresse, de carga de choque, de tudo no mais alto volume, tal, tal, tal. Também tinha essa questão de a gente chegar até num contexto, uma esfera um pouco mais maior, de até a forma como lidar com o atleta na comunicação seria mais intensa do que em outra semana. Tal. Então é muito legal, acho que é algo que se fala pouco no dia a dia do treino, ou se fala, se limita muito, né? Pelo menos dos treinadores que eu já trabalhei, alguns enxergam só tempo. Ah, não, vou dar um treino de 4 horas, do treino de 3. Ah, agora semana que vem passar para aumentar um dia na semana, aumentei a carga de treino. Mas é uma coisa ainda muito abstrata, né? Uma coisa ainda É, muito. é. É bastante. Varia muito de contexto para contexto, né? Hoje é um dos Exato. tópicos que a gente fala, um dos tópicos mais quentes, assim, né? Na ciência do esporte é a carga de treino. Então, qualquer revista científica que você procurar que de alguma forma trata sobre ciência do esporte, você vai encontrar estudos sobre carga de treinamento, né? E eu tive recentemente uma experiência na Austrália, né? Que foi meu doutorado de sanduíche com um dos principais pesquisadores dessa temática na atualidade. Eu tive a oportunidade de fazer trabalhos de campo em equipes de diversas modalidades. Então, ginástica ficou até de stand-by por um tempo. Então, eu acompanhei rugby, futebol australiano, várias coisas. E, assim, dependendo do contexto, né, dependendo do nível dos atletas, do esporte, do investimento, né, dos recursos, você vai de pouquíssimo trato no que diz respeito à carga de treinamento a um controle, um monitoramento, um entendimento de altíssimo nível, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser entendido, enfim, eu acho que a ideia da live aqui toda é esclarecer isso e Sim. despertar esse interesse nas pessoas, né, nos praticantes, nas ginastas, nos treinadores, para buscar mais conhecimento sobre isso e tentar estar sempre por dentro, entender o porquê de acompanhar, ou de alguma forma entender, monitorar a carga, né? Eu acho que essa é a ideia mesmo. Não, exato, show. Então acho que, pessoal, vocês estão nos assistindo, talvez, acho que a gente acredita, né, que tenha ficado um pouco claro essa questão da carga de treinamento, mas agora a gente vai direcionar um pouco mais a live para discutir tópicos e, querendo ou não, como eu falei no início, puxar uma sardinha para a GR, né, porque boa parte de vocês que estão nos assistindo são da GR, então a gente vai tentar usar um pouco mais de exemplos do dia a dia, mas em nenhum momento, você que é treinadora que está nos assistindo agora, enfim, escute com o coração aberto, com a mente aberta, porque em nenhum momento a gente vai apontar, pô, quem não faz isso está errado, quem faz isso está muito certo. Não, nada disso. O que a gente vai falar é de sugestões do que a literatura científica tem mostrado e que pode servir para o seu dia a dia quando tudo voltar ao normal. Você pode, de alguma forma, tentar aplicar isso
aos poucos no seu dia a dia, ou talvez você fale, caramba, eu estou no caminho certo, eu já venho fazendo algo, que bom que eu estou aqui validando aquilo que eu já venho fazendo. Então, a gente está aqui totalmente de coração aberto, né, Paulo? Sem nenhum, Com em nenhum certeza. momento apontando o dedo para lugar nenhum, porque não tem, e até porque a gente não somos donos da razão, mas a gente está tentando, então, vai tentar de alguma forma direcionar e plantar aí uma sementinha na cabeça de você, principalmente treinadora, né, que pode, apesar de já fazer de tudo ali no seu clube, mas tentar ainda agregar mais valores ao seu dia a dia do treinamento, tá bom? Então vamos lá. Exatamente. Paulo, então, já dando início a uma pergunta mais direcionada, quais são hoje as formas, para o esporte de uma forma geral, mas pensando também na GR, as formas de monitorar a carga de treinamento? Como a gente consegue ter parâmetros, talvez acaba sendo mais quantitativo, mas também qualitativos, para Sim. monitorar a carga de treinamento? O que você tem visto? O que você pode sugerir do que você já estudou? Bom, a verdade verdadeira é que não existe assim nenhum método, né, nenhuma forma que seja perfeita ou mesmo que seja aplicável a todos os esportes, todos os contextos, né? O pessoal pode achar graça, mas na ciência a resposta mais frequente para as perguntas é depende, né? Exato. Então eu vou usar essa palavra bastante aqui. Todas as formas de monitorar e de quantificar a carga de treinamento vai ter ponto positivo e vai ter ponto negativo, tá? Então, assim, eu posso citar aqui vários exemplos que são comumente utilizados em determinados contextos e esportes e que são embasados pela literatura científica e também já comprovadamente com aplicação prática, mas eventualmente a gente vai ver adaptações dessas ferramentas, ou vai ver mesmo ferramentas que não têm validade ou que não são confiáveis do ponto de vista científico, tá? Então, Então, a minha linha de raciocínio vai mais para esse viés que é aceito pela comunidade científica e também tem relevância do ponto de vista prático, tá? ok. Então, pensando naquela linha do que eu já falei, que a carga pode ser entendida como externa e como interna, se a gente pensar em formas de monitorar a carga externa, com certeza o pessoal vai lembrar aí que em algum momento já viu isso. Exemplos. Em modalidades esportivas coletivas que são praticadas no espaço aberto, como por exemplo o futebol, o rugby, o futebol americano, é muito comum a gente ver os atletas usando aqueles coletes pretos, né, por baixo da roupa. Aqueles coletes, eles possuem uns aparelhinhos, né, uma microtecnologia que eventualmente vai ter ali a tecnologia de GPS, né, que é um sensor de posicionamento, vai ter sensor inercial com acelerômetro, e essas ferramentas são capazes de medir a distância que o atleta percorreu, que é uma medida de carga externa, a quantidade de acelerações e desacelerações e uma série de outras questões. Então, esse seria um exemplo. Tem vários outros exemplos, né? Esses mesmos acelerômetros têm capacidade de quantificar gestos técnicos específicos, né? Então, com o avanço da ciência, já foram desenvolvidos algoritmos, enfim. Então, hoje em dia, tem algumas modalidades que os cientistas, os treinadores, enfim, a comissão consegue saber quantas vezes ao longo do treino o atleta realizou aquele determinado movimento só porque ele estava lá utilizando o acelerômetro, né? O acelerômetro, aquele equipamento. Então, isso é muito legal. Exato. Durante o treino e ao final do treino se ter isso é muito legal. Então essa é uma forma que é muito usada. Que mais? Coisas bem simples que eu acho que se aplica aí para o pessoal da treinando online também. Normalmente o pessoal do ciclismo tem aqueles medidores de potência, né, que são acoplados na própria bicicleta. Aquilo é uma medida objetiva de carga externa que também é uma forma de monitorar a carga externa, que você sabe a potência que você está aplicando à medida que você vai realizando o treino. E coisas bem mais simples, por exemplo, no caso da ginástica rítmica, poderíamos pensar na contagem de repetições mesmo, de um determinado elemento, ou da série inteira, ou de partes da série. Então, por meio do registro da contagem, né, você sabe o que foi feito pelo atleta. Agora, também é importante a gente ter condição de monitorar a resposta do atleta àquela carga, né, àquela carga externa. Então, formas de monitorar a carga interna, por exemplo, seria a percepção subjetiva do esforço, né? Eu acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar essa expressão, mas que ela basicamente é uma escala, que é uma escala subjetiva, que o atleta reporta ali um valor, que pode variar dependendo da versão da escala, e esse valor ele é correspondente a um descritor, né? Que fala como que o atleta percebeu aquele esforço, aquela sessão de treino, seja
muito leve, né, ou máximo, ou muito pesado, vai variar de como foi a sessão. Uma outra medida é a própria frequência cardíaca, que ela é uma forma de entender como que o atleta está respondendo ali ao longo da sessão. E tem variações, né, da utilização dessa medida de frequência cardíaca, enfim. Tem o que a gente chama de impulso de treino, né, que é o TRIMP, que você consegue quantificar quanto tempo o atleta ficou em cada uma das zonas de frequência cardíaca. Mas isso é um pouco mais aprofundado, mas que é muito usado. No caso da GR, pela complexidade da modalidade, primeiro que é absurdamente difícil a gente quantificar a carga externa, que teoricamente é uma coisa que é mais simples, né? Então, para quem é da GR ou quem já teve a oportunidade de assistir uma sessão de treino da GR, é muito difícil até você descrever tudo que teve no treino e de alguma forma quantificar. Então, estratégias têm que ser adotadas. Não, então, uma que seria muito simples seria você medir, por exemplo, a duração do treino. Ou a duração do treino e a quantidade de vezes que o atleta repetiu partes da série e a série inteira. Então, isso seria para a carga externa. E para a carga interna, tem essas medidas de frequência cardíaca ou algumas outras medidas que são utilizadas, nem sempre elas vão dar uma informação muito relevante por conta das características do treino, porque é um treino que para muito para correções, é um treino que é dividido em muitas partes, então pode ser que a frequência ela não te dê uma resposta tão interessante. Então, o que eu uso nos meus estudos e o que é mais utilizado pelo conhecimento prático que eu tenho é essa percepção do esforço mesmo, né? Então, ao final do treino, a ginasta responde a escala e a gente tem uns métodozinhos de multiplicar pela duração e a gente chega num valor, né? Numa unidade arbitrária que, então, aqui fala, essa sessão de treino foram tantas unidades arbitrárias. Então, isso é o que a gente chamaria da carga do treino, que hoje na GR é o que eu indicaria mais, é o que tem validade científica, o que seria mais simples, barato e mais fácil de ser aplicado. Com papel e caneta você já resolve isso daí, não precisa de adquirir nenhum super equipamento, nada disso. Não, perfeito, exato. Eu me lembro da percepção subjetiva de esforço. Se não me falha a memória, eu terminei a graduação em 2004. Aí, quando eu trabalhei com o Alexandre Moreira, acho que 2006, ou seja, estou falando de algo de 14 anos, eu já aplicava com os meus atletas no primeiro momento que eu tive a oportunidade. E sempre utilizei, né? Então, como você mencionou na Treinando Online, a gente não usa a tabela validada, né? Ou seja, tem aquela de Borg de 6 a 20, ou a de Foster adaptada de 0 a 10, mas a gente usa uma escala talvez mais simples, não é validada, mas já dá uma informação, que é o que eu acredito muito, que o importante é você monitorar, né? Ter pelo menos um feedback, que é de 1 a 5, mais simples, né? Com fácil, muito fácil, fácil, moderado, difícil, muito difícil, enfim, é mais simples que o próprio APT aplica. Mas é engraçado você falando da GR, eu tive a sensação logo de cara quando eu realmente fui assistir ali, né, a sessão completa, fui entender de como é a sessão, né, e eu falo até do seu estudo, porque eu peguei seu estudo e falei, caramba, que divisão de partes, né, como é dividido o treino em tantas partes, né, futebol, basquete, você tem treino físico, técnico, tático, que dura sempre a mesma coisa, dificilmente variações de tempo, né, de duração, e você consegue atribuir e monitorar de alguma forma até mais simples. E a gente fez uma tentativa de monitorar por frequência cardíaca uma sessão da seleção aqui, e foi frustrante, porque a gente olhou e falou, cara, não é possível que a média, não responde legal. A média da frequência cardíaca é quase próxima da de repouso, né? Assim, um pouco acima, como se fosse uma caminhada muito leve. Daí a gente fala assim, pô, então o treino não tem intensidade nenhuma. Não, se você olhar a média, claro que você vai atribuir isso. Sim. Mas se você olhar momentos e acompanhar a linha, a gente usou o Polar Team, enfim, né, para monitorar mais de uma menina ao mesmo tempo. E a gente viu que são alguns picos, mas o tempo inteiro ela fica ali, não seria basal, porque não está em repouso, mas fica numa... Então não é realmente a melhor opção para você realmente entender da carga. Então concordo com você e vou até adicionar algo, que tem um professor aqui da Universidade Federal de Sergipe, que é o professor Marzo, né, um grande colega, um grande amigo, e ele teve uma grande experiência na Espanha, chegou faz uns 5, 6 anos para cá, é docente aqui na Federal,
E ele usa muito e fala, ó, o pessoal da Espanha hoje está tentando não só olhar, imaginar que você treina, a menina treina das 8h30 ao meio-dia e meia, são 4 horas de treino com várias partes. E em tese, né, a princípio, foi a percepção, a análise, né, foi originária de pegar no final do treino. Quero saber qual a nota, né, qual o valor que o atleta atribui na percepção de esforço do treino. E lá a galera está começando um movimento de falar, não, vamos pegar as partes. Só que isso eu pensando no futebol, ou no handball, desculpa, no handball. E aí eu pensei a mesma coisa, falei, pô, aqui a gente poderia começar a destrinchar mesmo as partes do treino e entender cada parte, o que o atleta percebe naquele momento. Então, sei lá, se o treino tem 6 ou 7 elementos, né, tipos de treino, então tentar pegar fracionado. Tem seus vieses, né, óbvio, não tem uma validação para essa forma de monitorar, mas é uma tentativa. E uma outra muito legal, que ele me ajudou muito a entender também, que isso vale a pena, é fazer uma ancoragem, né, porque às vezes essa percepção de esforço, ela não é uma planilhinha que você chega para o atleta, responde para mim aqui, que nota que você dá? Não, você tem que familiarizar, explicar Sim. qual é o conceito, o que está sendo avaliado. Mas a ancoragem foi o que me ajudou muito, que é falar assim, aplica um treino que seja muito desgastante para que ele consiga atribuir uma nota 9 ou 10. Eu falar, então agora você sabe o que é 9 ou 10. Então a partir desse referencial você consegue entender quais são os valores de 1 a 10 daí, né? No Sim, caso, sim, 0 a 10. com certeza essa ferramenta, igual eu falei no começo, tem uma série de limitações, né? Mas assim, com base em tudo que eu tenho estudado, que eu tenho visto, ela é capaz de contribuir muito, né? Mas, por exemplo, para atletas muito jovens, que muitas vezes nem sabem o que seria um treino 10 para eles, né? Ou talvez não tenha tanta maturidade para interpretar, para entender aquilo ali, pode ser também uma limitação, mas igual você falou, é um processo de entender como que o instrumento funciona, dos atletas se comprometerem com o processo também, mas assim, eu garanto que pode ser usado com tranquilidade, mas igual eu falei, é importante você entender esse contexto como um todo, né? Você entender a característica do seu atleta, o tempo disponível que você tem, como que vai ser esse processo todo, mas realmente é uma ferramenta que é muito promissora e que é usada assim, em quase todos os esportes, né? Em todos os contextos, das equipes mais ricas, as com menores recursos aí, você pode ter certeza que eles podem não usar, né? Podem não usar, mas eles monitoram e eventualmente, se for necessário, eles recorrem àquilo ali. Pessoal do futebol, né, e de outras modalidades esportivas que têm recursos tecnológicos muito avançados, eventualmente eles vão deixando de lado essas ferramentas, já que eles têm outras, mas eles coletam. Pode ser que eles não usem todos os dias, mas eles coletam e eventualmente é uma coisa que pode dar uma resposta muito interessante. Na GR eu usaria sem preocupação nenhuma, é uma ferramenta que dá um upgrade assim, imensurável na forma que as coisas são hoje em dia, né? Não, exato. Eu sou muito a favor, concordo plenamente com você, porque você já dá um passo enorme, né? Ao invés de trabalhar às cegas, você já está um passo gigantesco à frente, porque você começa a entender o que está acontecendo realmente com aquele atleta. Até o ano passado, o meu primeiro aluno de TCC, né, orientando de graduação, foi com o Brooms, né, do estado de humor, a percepção de esforço e a relação isso foi o teste de corrida na pista, e a gente fez com 3 intensidades diferentes a corrida e ver se as coisas tinham uma certa correlação, né? E foi fantástico, né? A percepção de esforço funcionou muito bem quando se correu a 95%, nota mais alta, quando se correu a 85%, nota um pouco mais baixa, e quando correu a 75%, a nota mais baixa, acompanhando os valores da escala de humor, de fadiga e vigor. Então, num estudo muito simples, enfim, né, já é mais do que validado, né? Enfim, minha intenção não era validar a ferramenta, mas era só para confirmar que em corredores recreacionais com pouca experiência também funciona. Então, eu acredito muito e concordo 100% com o que você está falando. Então, show de bola, legal. E aí, vamos passar para a próxima? Bora. Se o pessoal estiver satisfeito com a resposta, aí a gente pode seguir, senão vocês vão falando, viu, gente? Não, tá bom não. Tô vendo que tem uma rede de fãs aqui da Paula, né, gente? Um monte de gente. Que isso? Saudade da Paula.
Legal, galera, muito feliz, fico muito feliz. A minha mãe contratou uma galera para vir assistir a live, viu, João? Você não se engana, não. É isso aí, legal. Bom, o terceiro assunto que eu queria abordar era, daí falando de, não mais de monitoramento, mas daí da carga de treinamento. Se você chegou a ler alguma coisa, você que está, né, bem recente, com a cabeça fresca com relação aos estudos, Paula, se existe alguma coisa de, se eu faço o trabalho com carga alta de treinamento, uma carga muito alta, elevada na semana, na sessão, se isso leva a consequências positivas ou negativas com relação à performance, né? Porque tem, como modalidades esportivas são completamente diferentes, né? Tem modalidade que treina no profissional, NBA, por exemplo, os caras treinam 1 hora e meia, no máximo, por dia. Né? Os caras, o volume de treino deles é pequeno, mínimo. E os caras são extremamente, né, fantásticos fisicamente, tecnicamente, tal. E você pega outras modalidades, a GR tem uma cultura e é fundamental, você precisa ter horas e horas, porque são tantas coisas para serem treinadas que você precisa mesmo de horas disponíveis de treino. Mas queria ouvir de você. Tem alguma coisa que você fala, pô, de carga de treinamento, eu tenho visto que uma alta carga provoca, assim, consequências positivas, ajuda muito, ou não, tende mais a ser negativo? O que você chegou a ver, enfim? Essa é uma pergunta um tanto quanto complexa, né? Vou tentar traçar uma linha de raciocínio aqui e aí o pessoal vai dando feedback se a resposta atendeu ou não. Porque durante muito tempo, se a gente pegar livros antigos, né, ou até mesmo artigos científicos um pouco mais antigos, a carga alta de treino, ela era meio que um medo, assim, um problema, né? Era como se estivesse levando o atleta para uma área muito perigosa, né? Para um universo muito perigoso, que poderia causar lesão, que poderia causar overtraining. Então, de alguma forma, tinha sempre um receio com relação à carga alta. Só que hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Então, tem que analisar um pouco o que está por trás disso, né? Sim. Então, em contraposição a isso, já tem estudos que mostram que a carga alta de treino, mas quando eu estou falando carga alta nesse momento, eu não estou falando de, do nada, expor o atleta a uma carga muito elevada. Estou falando de uma carga de uma perspectiva crônica. Então, uma carga consistentemente, né, alta. Então, o atleta está acostumado àquilo, ele atingiu aqueles níveis de carga de forma segura, mas expor o atleta a cargas elevadas tem gera um fator de proteção. Então, assim, é bom para o atleta que ele treine com cargas altas. E já é comprovado cientificamente que isso pode diminuir o risco de lesão e melhorar o desempenho do atleta. Então, esse é um ponto de vista. A carga alta ela não é só negativa, né? Mas ela pode ser negativa dependendo de 3 grandes aspectos que eu gosto de falar. O primeiro aspecto seria como que você atingiu aquela carga alta, então, como que foi a progressão até chegar àquele ponto de carga alta e como que a carga foi distribuída. Então, por exemplo, foi um dia só de carga alta, as atletas já eram acostumadas àquela carga alta, foi a semana inteira de carga alta, foram várias semanas, então tudo depende desse como. Também depende do quando, então, por exemplo, uma coisa é uma carga alta no começo da temporada, outra coisa é uma carga alta à medida que a competição está se aproximando. Isso também tem que ser levado em consideração porque pode gerar, né, efeitos negativos ou positivos. Por exemplo, imagina que a competição está se aproximando e a gente expõe as atletas de GR a 2, 3 semanas seguidas de muitas repetições de série, carga alta. Por mais que a progressão tenha sido feita bacana, legal, nada que ela não tivesse acostumada, eventualmente, considerando que atletas de GR são meninas jovens que têm uma vida estudantil ativa, muitas vezes elas não são, vamos dizer assim, atletas profissionais, elas têm várias outras atividades que elas têm que fazer na vida. Sim. Uma carga muito alta, treinos muito longos, com muitas repetições, pode acarretar numa piora na recuperação dela. Então, eventualmente, ela pode ir para a competição com a recuperação pior do que a treinadora gostaria. Então, também depende do quando a carga alta, a gente propõe essa carga alta para o atleta. E depende do conteúdo.
Então, por exemplo, muitas vezes você é um corredor acostumado a correr muitos quilômetros, a ser exposto a carga alta de treino de corrida, mas eventualmente você vai fazer um treino de força com uma carga muito alta, então tem que entender que não é só o número, né? Não é só a quantidade de carga, é o que está compondo aquela carga, né? Então tem que ter muito cuidado. Então o que a gente sabe? A carga alta ela pode ser boa para o atleta, na maioria das vezes ela é, desde que ela seja atingida de forma, vamos dizer assim, correta e da forma segura. Então ela é boa, ela é positiva para o atleta, mas é muito importante a gente saber o como, o quando e qual que é o conteúdo. Um exemplo bem já evidente na literatura científica é que se a gente expõe os atletas, isso já é, né, em quase todas as modalidades já foi observado. Eventualmente você expôs o atleta a uma carga muito alta em relação ao que ele estava acostumado, vamos considerar, nas últimas 4 semanas. Então essa carga foi muito alta em relação às últimas semanas. Isso aumenta significativamente o risco daquele atleta ter algum tipo de lesão. Então isso já é um fato, entendeu? Então sempre tem que avaliar. Pode ter consequência negativa, mas também pode ter consequência positiva. Tudo vai depender de como que isso tudo aconteceu. Tá, não, perfeito. Acho que foi muito, muito esclarecedor. Eu também, né, compartilho da sua opinião e do que você vem, né, estudando, de que a forma gradativa acho que é a forma mais saudável, né? E óbvio que você também tem que pensar num teto para isso, né? Não é que sempre vai aumentando e você vai ver, uma hora você vai treinar 11, 12 horas por dia. Você fala, pô, o que vai sobrar para ela se alimentar, para ela descansar, fazer algum tipo de tratamento? Vou fazer um parêntese aqui, aproveitando que você citou a NBA, que eu sou grande fã da NBA, inclusive estou morrendo de saudade de assistir os jogos da NBA, e também tenho conhecimento da GR. É importante a gente entender, eu acho que eventualmente eu vou acabar falando isso mais pra frente, que cada esporte é um esporte e, por exemplo, atletas de NBA jogam 3, 4, eventualmente 5 vezes na semana. Então, durante a temporada, tá mais preocupado em manter o atleta minimamente condicionado e recuperado para os jogos do que efetivamente melhorar algum nível de condicionamento ou expor a cargas muito elevadas. Então, se a gente observar a distribuição da carga na NBA e a distribuição da carga num atleta de elite na GR é completamente diferente. Então, é até injusto a gente fazer essa comparação. Exato, mas uma coisa que é fato, que você possa falar de carteirinha, de experiência prática, científica e todos os vieses que você imaginar, é que a carga de treino na GR é muito alta, comparado com qualquer outra modalidade. Então, sempre que eu apresento os meus dados, os pesquisadores primeiro arregalam o olho e falam assim, tem certeza que você não calculou isso errado? Eu falo, não, é isso mesmo. Porque a gente tem uma mistura da questão cultural e das próprias características da modalidade que acabam fazendo que o treino seja muito longo, tenha muita coisa para se treinar. Então, muito por conta disso, que é importante a gente ter o controle de todas essas variáveis, porque são meninas jovens, com vida estudantil ativa, fazem muita coisa, expostas a cargas altas de treino desde muito jovens, começam a vida competitiva muito jovem, com muita responsabilidade. Então é importante a gente saber o que está por trás, como que elas estão respondendo. Então, mais uma vez, estou vendendo aí a proposta de todo mundo começar a monitorar a carga de alguma forma, porque na GR isso é muito, muito determinante, né? Então, eventualmente as meninas se acostumam a treinar 5, 6, 7, 8 horas por dia, mas é preciso a gente saber o que está por trás dessa carga tão alta, né? Então, assim, eu defendo muito um caminho de um treino mais efetivo, mas é um processo, né? Acho que é uma coisa que a gente pode discutir em outros momentos. Não, perfeito. Acho que eu tive o mesmo choque, né? O mesmo baque, que querendo ou não, tenho alguns atletas, triatletas, que querendo ou não, mas são amadores, né? Tem um volume razoável, treina de manhã, treina além de trabalhar, né? Enfim, tem a função do dia a dia. Mas é um volume grande, no final de semana é longo. Tem os corredores também, de meia maratona ou de maratona, que precisam ter ali um volume mínimo de treinamento, que querendo ou não é longo, mas está muito distante, né? Muito distante de um treino de 3 horas de bike, 4 horas de bike. Não se compara com todo o volume. Então, lembro que numa das aulas que eu dava em curso de nutrição esportiva, eu comparava futebol, basquete, natação e colocava ginástica rítmica.
né? Daí todo mundo fala, não é possível a comparação de horas de treino dessas modalidades. Então realmente não dá, ou seja, não tem comparação, não tem. É Não um tem. outro mundo, é uma outra questão. E aí que vem ainda, como você muito bem citou, a importância do monitoramento, de você saber exatamente o que está se passando naquela resposta interna por conta daquilo, né, dessa influência externa. Então, Exatamente. eu sou muito a favor também de ter esse controle mais próximo, assim, porque realmente muita coisa pode acontecer dentro dessas 6, 7, 8 horas de treinamento, né? Sim. Dependendo da forma que o conteúdo está sendo aplicado, da densidade do treino, né? Ou seja, o quanto de intervalo de descanso estão sendo realizados, você pode ter um treino extremamente estressante, desgastante, e como que você vai pensar na sequência dos dias de treinamento, ainda mais que treina de manhã e tarde, né? Manhã, tarde e noite, enfim. É importante ter muito bem esse controle, né? Na Com preparação, certeza. né? Porque até então a gente está falando mais de monitorar e acompanhar, mas antes de você monitorar, realmente você ter muito bem descrito no seu plano de treino o que vai ser feito para você comparar semana a semana, enfim, para daí sim entender melhor as modificações, né? E uma das coisas Isso. que eu até esqueci de comentar, que eu queria te comentar na hora que a gente falou de percepção do esforço e tal, a discrepância do que o treinador acha que foi o treino, né, da visão dele sobre o treino, e do que Uhum. realmente o atleta percebeu, né? Então eu Isso vi. existe evidência já que em alguns futsal, vôlei, já existe evidência científica que, principalmente nos extremos, né, quando o treino é muito pesado, quando o treino é muito leve, tende a haver uma discrepância nessa percepção e que muitas vezes o treinador acha que conhece muito o atleta. Eu acho mesmo que os treinadores Sim, conhecem, até mesmo no caso da GR, muitas vezes até mais que os pais das meninas, né? Porque passam tanto tempo com as meninas que acabam conhecendo as meninas demais. Mas é importante ter um monitoramento de como que o atleta efetivamente respondeu ao treino, porque muitas vezes a nossa percepção pode não ser o que realmente aconteceu, né? Às vezes o treinador acha que o treino está super pesado e não está, e o contrário também é verdade, né? Então é isso aí que não, você falou, é verdade, sim. não, exato. E foi o que eu defendi numa live ou num vídeo que eu fiz, enfim, que é escute a sua atleta, né? Que Com certeza. bate na mesma tecla do monitoramento, da percepção, que é Uhum. perguntar o que você percebeu sobre a sessão de treino. Que realmente, muitas das vezes a gente fala, pô, fiz um treino, me elaborei, abri minha caixa de ferramenta para fazer um treino que seria mais desgastante. E no final das contas a resposta não foi aquilo que realmente eu tinha em mente. Mas se eu não perguntar, se eu não coletar o dado, tiver a informação, a chance da coisa perder um pouco daquele caminho, daquele rumo, né, é muito Sim. grande. Então, acho que isso é bem fundamental. Paulo, a gente tem pouco tempo, então eu vou direto Uhum. para o meu último tópico aqui, que acho que talvez a gente já tenha abordado, mas vamos falar de uma forma mais específica, mas a gente tem pouco tempo, sobre falar qual a importância, então, né, para a gente resumir essa nossa live, acho que para a gente resumir e finalizar bem, convencendo as treinadoras que estão nos seguindo aqui, treinadores, enfim, ouvindo a gente, qual é a importância mesmo de monitorar e controlar a carga de treinamento, que isso pode trazer de concreto, de útil para o dia a dia, para a gente minimizar chances das nossas atletas se machucarem e potencializar a melhora da performance, óbvio, né? Que são as duas coisas que todo mundo quer. Fazer minha atleta ficar mais forte, mais rápida, mais Com potente, mais certeza. coordenada, mais concentrada e ao mesmo tempo se afastar das chances de se machucar. Então você pode Isso. falar um pouquinho? Você mesmo já praticamente respondeu a sua pergunta, né? Mas eu vou vender o meu peixe aqui, eu sou suspeita para falar, porque esse é o meu foco de estudo aí nos últimos 6, 7 anos, é o que eu mais leio, estudo e tento procurar saber um pouco mais. E eu já sou absurdamente convencida que é muito relevante, importante monitorar e controlar. Só antes de entrar na importância, eu vou Tá? diferenciar o que é monitorar, o que é controlar, que muitas vezes Perfeito. a gente vê como sinônimo e nesse contexto específico não é, né? Então, monitorar seria basicamente acompanhar, né? Você monitora, você anota lá no seu caderninho todos os dias alguma coisa, você está ali de alguma forma monitorando aquilo.
E o controle ele seria uma coisa um pouco mais abrangente, com um pouco mais de etapas nesse processo, né? Que, em linhas gerais, seria usar daquela informação, usar do monitoramento para alimentar o processo de treino. Então, por exemplo, estou monitorando e estou acompanhando lá a carga e estou vendo como que ela está se distribuindo. Essa informação ela vai ser útil para se eu vou fazer algum ajuste ou não no treino de amanhã, no treino de semana que vem, enfim. Então, o controle ele é um pouco mais abrangente, ele envolve essa tomada de decisão com base na informação que a gente está coletando. Mas por que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que fazer isso? Dá muito trabalho, eu não tenho staff, eu sou sozinha com muitos ginastas. Bom, o que a ciência fala, né? A gente já sabe que esse tipo de processo, né, que monitorar, que controlar a carga de treino, ele é eficiente no sentido de você entender o seu próprio treinamento, você entender se o planejamento que você fez, se a periodização que você adotou, enfim, se a estrutura de treino que você está colocando ali está de alguma forma funcionando, porque a gente acabou de falar que muitas vezes o que o treinador pensa ou propõe não é o que acontece, né, não é como a atleta responde, então muitas vezes o plano não é o que acontece. Então, se a gente conseguir ter um filtro melhor do que está se passando, a gente consegue otimizar o próprio processo de treino, o próprio planejamento e manter essa alimentação constante. A gente, com o monitoramento, com o controle, a gente consegue de alguma forma entender os riscos que a gente está expondo àquela atleta. Por exemplo, eu sei que é mais arriscado, dar um exemplo, muitas semanas de carga muito alta, muito antes da competição. Mas se eu estou controlando, se eu estou monitorando a carga, a recuperação e né, um contexto de outras variáveis, eu consigo decidir, falar, não, mas essa ginasta eu sei que ela está bem condicionada, ela tem uma idade favorável, está no momento da carreira favorável, que ela vai dar conta. Então a gente consegue controlar, Perfeito. consegue minimizar os possíveis riscos. E aí que vai chegar no que você falou, em linhas gerais, o controle da carga é basicamente para melhorar o desempenho e conseguir atingir o desempenho ideal, no momento ideal da temporada, e minimizar os riscos, minimizar os efeitos negativos, que eventualmente o treino ele não é só coisa positiva, não é só saltar mais alto, ficar mais flexível, eventualmente você vai ficar mais cansado, vai ficar menos recuperado, vai acumular fadiga, vai se machucar. Então se a gente consegue minimizar esses riscos, controlar, né, a forma que eu vou expor a atleta àquela situação mais arriscada ou não, isso aí só tende a contribuir com o processo de treinamento como um todo, né? Então, em linhas gerais, seria isso, melhorar o desempenho e minimizar os riscos. Não, perfeito, top, muito legal, Paula. Pessoal, que vocês que estão nos assistindo, eu estou extremamente feliz, satisfeito com a nossa live, eu estou muito, a gente teve um bate-papo inicial, né, para se conhecer. E aqui na live, eu tô empolgadaço se você tiver o interesse, já tô te colocando uma pressão aqui ao vivo, se você tiver interesse de fazer mais uma, né? Que eu acho que o pessoal vão querer, né, pessoal? Tamo junto. Dá um joinha aí, manda volta, Paula. E aí, eu acho que a gente pode fazer várias, né? Porque, assunto é que não falta. E eu acho que a gente pode agregar muito com as pessoas que estão aí envolvidas em todos os esportes, mas principalmente na GR, que é o que está muito em evidência aqui no nosso Instagram. E com relação a esse monitoramento, a gente aqui está totalmente aberto para, seja aqui no direct, ou para falar com a Paula diretamente, ou para entrar lá no nosso link da bio, vocês vão ver lá a ginástica rítmica, tem meu telefone lá, tem meu celular para quiser falar comigo, que a gente tem muito conteúdo científico, né? Artigos em português, em inglês, enfim. A Paula com certeza tem muito mais, um arsenal que pode distribuir algo que seja muito mais mastigado, né, talvez. Mas principalmente tentar ajudar vocês com essa questão que a Paula falou, que eu acho que foi fundamental. Estou sozinha e tenho 30, 40 meninas. Como que eu vou fazer isso, né? Vou colocar uma folha grande na parede para elas preencherem, mas aí uma vai ver a nota da outra e vai colar, vai copiar, enfim. Faço um Google Forms, um formulário e cada uma responde ali isoladamente no seu celular após o treino. Então tem várias estratégias que a gente já colocou, pelo menos eu coloquei várias em prática, né? Tem envelope com papel pardo para cada atleta responder com uma caneta dentro, enfim, várias coisas a gente já fez na nossa experiência,
que pode ajudar vocês, né, quando se sentem aí acuadas, né? Fala, caramba, Com certeza. pô, foi muito legal a live, acho muito importante monitorar, controlar, mas eu não consigo fazer nada disso, estou sozinha, e, enfim, vou tocado. Não desiste e acredita no que a gente está falando, né, Paula? Acho que isso É isso aí, vou aproveitar esse gancho aí, vou vender meu peixe aqui também. Para quem não sim, sabe, um dos focos principais da minha pesquisa do doutorado é entender o que é feito, né? O que as treinadoras, o que as ginastas, o pessoal da equipe médica faz e pensa sobre a carga de treino na ginástica, justamente para conseguir contribuir, para conseguir propor um modelo que seja específico e aplicável. A gente acabou de falar aqui praticamente 1 hora o quanto que a ginástica é diferente de sim, tudo, né? Então, a minha ideia é colher essa informação de quem está na ponta da linha, né, que são as treinadoras, o pessoal que está aí assistindo e ainda não respondeu o questionário, tá. vai na link aqui É isso do meu aí. perfil, do RG Science, e responde lá, por favor, ginastas da categoria adulta e os profissionais da equipe médica, porque no final de tudo, o beneficiado vai ser quem está na ponta da linha. É Né? isso Claro que aí. eu adoro publicar artigos Hum, científicos, mas é tudo para voltar para vocês. Então, assim, entender como que é o contexto, para a gente poder propor algo que seja aplicável, igual você falou aí, né? Tem várias formas. E aqui nessa página do Instagram, de alguma forma, eu tento divulgar o conhecimento científico, né? Com uma linguagem um pouco mais tranquila para alimentar as pessoas. Porque a gente falou que o treino é muito longo, mas a treinadora está lá dentro do ginásio também, sim, né? exato. Então, haja tempo para fazer tudo, né? Para estar em casa com a família, para se alimentar, para ter lazer e ainda ter que estudar, ainda ter que ler, ainda ter que fazer isso tudo. Então, a ideia justamente é contribuir com isso tudo, que a gente sabe que é difícil mesmo. Não, perfeito. Paula, show de bola. Muito feliz. Acho que enriquecemos a quarta-feira de muita gente aí. Espero, né, ter Espero que enriquecido. sim. Né? Não, Espero que não sim. sei, né? Não sei, né? Mas acho que espero ter ajudado bastante aí. Galera, temos 1 minuto para me despedir aqui, senão eu perco essa live, não consigo salvar e nem deixar ela no ao vivo, então eu preciso cancelar antes que dê 1 hora, tá? Paula, então, muito obrigado, de coração. Valeu, João. Valeu, Valeu. tamo junto. Parabéns aí, valeu. Valeu. Pessoal, até a próxima e a gente se encontra por aqui. Super Valeu, beijo. pessoal. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.